O mundo está cheio de coincidências assustadoras, e às vezes esses acontecimentos misteriosos são tão inexplicáveis que parece que o mundo em que vivemos é uma grande simulação. Sem mais delongas, aqui estão algumas coincidências incríveis nas quais você vai precisar ver para acreditar. Número 20. Ângulo certo, hora certa. Existem inúmeras fotos muito legais por aí, mas essa história sobre uma foto tirada por acaso deve ser a mais louca de todos os tempos. Essa fotografia pertence a uma mulher chamada Zhou, que posou em frente à escultura na cidade de Qiangao, na China, durante uma viagem com sua mãe no ano de 2000. Essa memória enterrada não parecia nada demais, até que ela começou a relembrar com o marido mais de uma década depois, em 2011, quando o casal fez uma descoberta chocante. Seu marido se reconheceu na mesma hora como sendo a figura no fundo da foto antiga, pois ele posou para uma foto quase idêntica ao mesmo tempo, mas num ângulo diferente. Os dois pombinhos se conheceram a milhares de quilômetros de Qiangao, mas ficaram a poucos metros de distância, no mesmo dia quando adolescentes. Se isso não for destino, não sei o que é. Número 19. O que é esse objeto? Ray Uvi, de 88 anos, residente de Minnesota, estava passeando em um parque local um dia, em busca de uma planta perfeita para seu negócio de fabricação de bengalas, quando encontrou um objeto em comum. Ele pegou o que acreditava ser uma velha lata de rapé do caminho para descobrir que o artefato histórico era, na verdade, um disco de hóquei que ele próprio havia perdido há cerca de 70 anos atrás. E ainda tinha suas iniciais inscritas nele. Uvi ficou muito feliz com a descoberta, mas não foi capaz de contar a seus amigos, pois todos já haviam morrido. Então ele contatou a empresa fabricante para parabenizá-los pelo sucesso de sua garantia vitalícia. Número 18. Dedo cortado. Podemos herdar todos os tipos de coisas estranhas de nossos pais, mas ninguém podia imaginar essa história de terror. Um anônimo foi ao Reddit para compartilhar uma coincidência bizarra que começou quando seu pai teve a ponta do dedo indicador cortada quando criança. Para a angústia de todos, o mesmo dedo em suas mãos parou de crescer no mesmo comprimento, resultando em um dedo atarracado menor do que um dedinho. Valeu aí, pai. Número 17. Uma mensagem da Matrix. Quem disse que coincidências não podem ser conscientes? Nessa imagem, alguém compartilha a forma estranha de como os dois jornais eram empilhados no trabalho, de forma que a única frase visível dizia: "Isso não é uma coincidência", repetidamente. Essa chance de 1 em 1 milhão rapidamente se tornou uma preocupação na internet, que logo começaram a alertar sobre a possibilidade daquilo ser uma mensagem da Matrix, alertando a todos para acordarem de um sonho, ou pior, de um coma. Número 16. Números da sorte. As coincidências nem sempre são assustadoras, como esse casal sortudo do Canadá, que se tornaram 3 vezes ganhadores na loteria. Barbara e Douglas Fink, de Edmonton, ganharam uma bela grana pela primeira vez em 1989, quando dividiram $128 mil entre eles e 4 amigos para sua empresa. Repetiram esse feito em 2010, marcando outros $100 mil. Em algo simplesmente histórico, o casal se tornou o vencedor conjunto de um jackpot de 16,3 milhões em 2017. Percebendo que ela era elegível para uma divisão de 8,2 milhões, Bárbara simplesmente ligou para Douglas e disse: "Consegui de novo. Nem todo mundo nasceu com o traseiro virado para a lua. Eu queria uma dica desse casal." Número 15. A mulher inafundável. Se essa mulher é sortuda ou se é muito azarada, é algo que fica por sua conta. Violet Jessup tinha sobrevivido a um caso de tuberculose quando bebê, mas mal sabia ela que estava prestes a se tornar uma das mulheres mais indestrutíveis do mundo. Durante sua vida, a senhorita Jessup foi uma aeromoça irlandesa e enfermeira a bordo de 3 dos desastres marítimos mais famosos da história. Ela serviu no HMS Olympic quando ele atingiu o HMS Rock em 1911 e estava a bordo do HMS Britannic quando ele afundou após atingir uma mina marítima em 1916. Eu mencionei que ela também sobreviveu ao naufrágio do RMS Titanic em 1912? De qualquer forma, se ela estivesse com você no mar, era melhor você já ficar bem perto de seu colete salva-vidas. Número 14. Fuga de sorte. Sorte e coincidências geralmente andam de mãos dadas, mas com que frequência a sorte está realmente em jogo? Definitivamente essa imagem serve para ilustrar essa equação, com um carro passando por pouco de ser esmagado não por uma, mas por 2 árvores caídas durante uma tempestade. Enquanto todo mundo assiste de boca aberta, é capaz do proprietário do carro dizer que foi friamente calculado. Número 13. Um momento histórico.
Uma verdadeira coincidência faz você pensar: qual a chance? E essa imagem definitivamente captura essa sensação quando dois carros com placas personalizadas são fotografados em um semáforo unindo forças para transmitir mensagens combinadas em suas placas. Algo tão importante como essa junção de elementos deveria entrar para os livros de história. Mas a parte mais triste de tudo é que os proprietários dos carros certamente nem se deram conta dessa coincidência. Número 12. Reforma do banheiro. Mudar de casa pode ser cansativo e uma reforma pode ser algo realmente importante, mas todo aquele estresse valeu a pena para alguns novos proprietários que fizeram uma descoberta curiosa e engraçada. Alex e Jess Money estavam no processo de modernizar o banheiro de sua nova casa na Bay Area, quando o empreiteiro lhes enviou uma foto de um bilhete que ele descobriu atrás do gesso. Alguns proprietários anteriores colocaram estrategicamente a mensagem de 1995 para dizer a futuros residentes que eles reformaram em 1995 e perguntam: o que tem de errado com o que a gente fez aqui? Os proprietários deixaram evidências para ter certeza de que aquilo seria encontrado. É claro que a descoberta viralizou, mas os esforços para localizar esses dois foram todos em vão. Número 11. Formas semelhantes. Coincidências espontâneas como essa costumam ser as mais loucas, e quando isso é capturado em foto, é difícil que a cena não viralize. Esse cara deve ter mantido a forma durante todo o ano só para esse momento lendário. E aquela ilha lá longe não se parece com a montanha da animação da Disney de 2016, Moana? Número 10. Sobretudo do Professor Marvel. Você pode reconhecer o ator Frank Morgan como o grande mago do filme O Mágico de Oz, de 1939. Mas, na verdade, Morgan desempenhou 5 papéis diferentes ao longo do filme, incluindo um motorista de táxi, um guarda nos portões de Oz, um soldado e o tal Professor Marvel. Para o último papel, Morgan precisava parecer um homem sem sorte, então o departamento de fantasias pegou um monte de casacos de uma loja de roupas usadas e permitiu que ele escolhesse um. Durante as filmagens, Morgan tirou do bolso do casaco as iniciais de L. Frank Baum, o autor original de O Mágico de Oz de 1900. O que ele pensava que poderia dar um toque de originalidade ao filme acabou sendo uma incrível coincidência, pois o produtor contatou o alfaiate original e descobriu que o casaco realmente pertencia ao falecido autor. O lendário casaco foi devolvido à viúva de Baum após as filmagens, mas tornou o filme ainda mais especial. Número 9. Acidente de Natal. Essa coincidência inacreditavelmente assustadora aconteceu na época mais alegre do ano, quando as irmãs Lavinia e Loriane, de Norfolk, na Inglaterra, estavam voltando para casa na véspera de Natal de 1994, quando se envolveram em um acidente. No entanto, não foi um acidente de carro qualquer, já que as irmãs se chocaram, e elas nem mesmo sabiam que cada uma estava indo de carro para algum lugar. As irmãs de 31 anos, ironicamente, estavam indo entregar presentes uma à outra, quando colidiram em uma estrada congelada. E a cereja do bolo, o sobrenome delas é Christmas. Sério, Natal em inglês. Número 8. Vidas idênticas. Coincidências envolvendo familiares são tão comuns que é difícil negar a inexplicável conexão entre parentes próximos. Esses irmãos gêmeos provaram isso, tendo um grande papel a desempenhar no antigo debate sobre a natureza contra a criação, que questiona o impacto de aprender com nossos ambientes contra a influência de características biológicas. Conhecidos como Gêmeos Jim, os irmãos foram colocados para a adoção quando bebês em 1940 e cresceram sem nenhum contato ou conhecimento do outro, mas viveram vidas idênticas. Os dois homens foram renomeados como James, ou Jim para abreviar, e cresceram com um cachorro chamado Toy, e cada um se casou com uma mulher chamada Linda, da qual se divorciaram e então se casaram novamente com uma mulher chamada Betty. Ambos tinham um filho chamado James Alan e tinham empregos semelhantes na área de segurança. Eles até dirigiram o mesmo carro da Chevrolet e passavam férias na mesma praia na Flórida. Depois de se reunirem em 1977, aos 39 anos, os gêmeos Jim ficaram chocados ao saber as semelhanças, e suas histórias de vida se tornaram uma notícia mundial. Número 7. Um fóssil antigo. Os fósseis podem nos ensinar muito sobre o passado, mas e essa descoberta insana? Na maior reviravolta de todas, um sortudo tropeçou em um infame celular tijolão da Nokia, fossilizado dentro de um tijolo de verdade. Como se a gente já não soubesse que eles são indestrutíveis. A melhor parte é que a bateria provavelmente não estava descarregada. Era só ligar e curtir o jogo da cobrinha. Número 6. As profecias dos Simpsons.
Não é nenhum segredo que os Simpsons foram acusados de profetizar todos os tipos de assuntos atuais em episódios antigos. Recentemente, os usuários do Twitter perceberam que o programa previu a ascensão de Trump como presidente de algumas maneiras bem estranhas. Embora essas imagens quase idênticas sejam de um vídeo dos Simpsons de 2015, um episódio chamado Bart to the Future do ano 2000 fez referência à presidência de Trump em uma piada, quando Lisa Simpson era presidente. Agora, os fãs estão especulando que os Simpsons previram a tensão entre a ativista infantil pela mudança climática Greta Thunberg e o presidente em algumas imagens incrivelmente semelhantes. Alguns comparam sua paixão pelo meio ambiente com o ativismo da própria Lisa, sugerindo que, se ela fosse uma cidadã americana, ela poderia ter sido o futuro presidente da nação estadunidense. Número 5. Satisfação no trabalho. Quando um novo membro da equipe ingressou no Packard Children's Hospital em Stanford, nos Estados Unidos, a experiente enfermeira Vilma Wong sentiu uma estranha sensação de familiaridade. Ela procurou o nome do homem e descobriu que ele tinha sido um bebê prematuro de quem ela mesma cuidou, na mesma unidade, cerca de 30 anos antes. O bebê de 900 gramas, chamado Brandon Seminatore, agora era um residente de neurologia pediátrica do 2º ano, que se tornaria seu colega na unidade. Talvez a sua experiência sob os cuidados de Wong tenham inspirado sua carreira, e o reencontro entre os dois certamente fez o trabalho de sua vida valer a pena. Número 4. Almas gêmeas. Às vezes, parece que duas pessoas estão destinadas a ficarem juntas, e com coincidências como essa, é difícil não acreditar nessas coisas. Um casal de noivos estava vasculhando suas fotos antigas em preparação para um casamento, quando tudo o que sabiam sobre seu relacionamento mudou de repente. Acreditando que tinham se conhecido aos 20 anos, o casal descobriu que suas mães eram amigas no colégio, e até encontraram uma foto das duas se conhecendo sem saber pela primeira vez quando eram bebês. A foto foi exibida no dia do casamento, provando que eles realmente são almas gêmeas. Número 3. A foto premiada. Em 3 de março de 2017, o fotógrafo Ron Rissman capturou uma imagem incrível de algumas ondas enormes atingindo um farol local durante uma tempestade. Depois de fazer o upload online, uma estação de TV local pediu permissão para usar a foto, mas não demorou muito para que Rissman fosse acusado pelos telespectadores de plagiar o trabalho de outro fotógrafo chamado Eric Gendron. Depois de ver a imagem idêntica de Gendron, Rissman entrou em contato e descobriu que os dois tinham capturado exatamente o mesmo milissegundo, a poucos metros um do outro sem saber. Com pequenas diferenças entre as duas imagens, essa coincidência de 1 em 1 milhão é algo que devia entrar para os livros de história. Número 2. Um autorretrato de baixa qualidade. Koda Inham Ahlstrom estava passeando à tarde com sua namorada em um parque da Califórnia quando percebeu algo incomum entre as folhas de outono. Parando para olhar a descoberta, ele quase não podia acreditar no que via. Um pombo artístico defecou um autorretrato perfeito em uma folha. Depois de tirar uma foto e se despedir, Inham Ahlstrom postou sua descoberta no Reddit, que foi recebida com acusações dele ter usado o Photoshop. Determinado a limpar o seu nome, ele voltou ao parque e achou a folha para tirar outra foto. Os internautas sugeriram que fosse enviada a um museu, enquanto um cara chegou a oferecer $1.000. Mas infelizmente a mãe natureza atrapalhou e o retrato ficou mofado e deformado. Era tipo Banksy com asas. Número 1. Bill Morgan. A princípio, Bill Morgan pode parecer um cara muito azarado. Esse caminhoneiro australiano se envolveu em uma colisão brutal que quase matou ele, declarando-o clinicamente morto por 14 minutos. Morgan enganou a morte revivendo milagrosamente, mas rapidamente entrou em coma, no qual podia nunca mais retornar. Após 12 dias, quando sua família se preparava para o pior, Morgan milagrosamente acordou. Feliz por estar vivo, ele espontaneamente pediu a namorada em casamento, conseguiu um novo emprego e comprou uma raspadinha que lhe rendeu um carro novo, no valor de cerca de $17.000. Espantado com sua incrível sorte, uma rede de notícias local fez reconstituir o momento, completando uma raspadinha na TV. E o impensável aconteceu. Bill Morgan ganhou o prêmio em dinheiro de $250.000 ao vivo, e sua reação não tem preço. I just won 250,000. Please don't kill me. Se você já se sentiu sem sorte, pense no homem que quase perdeu tudo antes de ganhar o mundo.